Fala pessoal, Prime Sim aqui e hoje Corra que a Polícia Vem Aí de 2025. Mas antes de começar, vou deixando aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro resumo do filme. O filme já começa ali nos mostrando bandidos assaltando um banco. E nisso tem um cara com cabelo tipo do Felipe Neto de 2019. E ele tá ali no banco e ele rouba uma peça tecnológica. E nisso uma garotinha entra ali na cena do crime e se revela ser o filho do Frank, lá dos primeiros filmes. Que o nome dele também é Frank. E ele derrota aqui os bandidos. Pique aquela primeira cena do filme original. E rapaziada, se esse filme tiver aqui easter eggs do segundo e do terceiro, eu não peguei, certo? Porque eu não vi ainda nenhum dos dois. Só foi original pra entender algo desse aqui. E bom, o Frank aparece ali, tira a máscara, que ele tava fingindo ser uma criancinha. E cara, já vou falar aqui um ponto negativo desse filme aqui, praticamente um monte de cena que é engraçada, já não tem tanta graça porque todas elas apareceram no trailer do filme. Que isso é muito pai, mano. Meu Deus, que chato. Enfim, o Frank vai ali derrotar os bandidos. Ele morde a arma ali do bandido e come. Aí ele usa outro tipo de manequim. Enfim, esse filme aqui tem algumas coisas do original. Só que pra mim não funcionam tanto. Porque aquelas coisas funcionavam por causa da época. Já que eles tentam replicar as mesmas piadas, mas pra hoje em dia. Que não funciona tanto. Já que o filme é em melhor qualidade, ou seja, tem que fazer piadas novas. Enfim, nisso o Frank derrota ali os bandidos e depois ele pra agência de polícia, onde ele fala com a sua chefe que briga por ele ter batido nos bandidos e fala que os bandidos vão ter advogado pra defenderem ele e o Frank vai se ferrar porque um policial vai prender ele. O que eu acho que é real que acontece isso. E é isso, rapaziada. O Frank ele fica tudo na merda. E agora ele tem que ir ver um outro caso sobre um cara que bateu o carro. E chegando lá na cena do crime, o cara tem um isqueiro ali, o corpo dele que tá dentro de um carro. E para remover o carro da cena do crime, eles fazem tipo a máquina de urso, tipo apertam ali pro macarrão pegar. O que não é, mano. Essa cena aqui é uma das melhores do filme, é muito engraçada. E nisso pega ali o carro e quando o Frank chega na delegacia, ele se depara com um quadro de seu pai, onde ele fala, pai, eu quero ser melhor que você, eu te amava. Aí nisso tem todos os outros personagens novos que são filhos dos originais, o que eu acho que é muito chato o filme ficar se derramando no original. Eu entendo o protagonista, já que o ator morreu, agora não sei se os outros morreram pra ter tanto personagem assim. O que acaba sendo uma piada repetitiva, já que fica se repetindo às vezes. Enfim. Nisso, então, aparece ali uma mulher, que é irmã do cara que tava no acidente, que fala ali pro Frank, o que aconteceu, o que aconteceu, meu irmão tá bem, mas não sei o que. E o Frank, ele faz tipo ele lá no filme antigo, no original, quando o amigo dele se machuca, ele fala aí pra esposa, ele vai ficar bem, mas ele pode ficar em estado vegetativo. Enfim, ele fala nesse pique com essa moça, que acaba ficando triste, mas depois dá um cartão aí pra ele, dá um cartão pra ele falar com ela, se ele souber alguma coisa do caso. Então nisso o Frank fica encucado e apaixonado pela moça decide fazer esse favor e investiga o caso. E antes da história começar a rolar, já vamos começar a falar aqui que o Frank, igual no original, não tem mais a sua esposa. Que aqui não é ex, porque ela morreu e era uma policial. Enfim, esse filme aqui vai ter várias coisas modificadas, entre aspas, do primeiro filme, narrativamente, que é nos mostrado, enfim, isso eu acho muito pai ficar se escorando no original. E agora o Frank vai falar ali com um engravatado, que é tipo do primeiro filme, que conversa ali com ele e o Frank acha que ele tem alguma coisa a ver. Então eles começam a conversar, temos piadas envolvendo um dispositivo que é pra dar mais... Como que eu posso dizer essa piada aqui? Que é pra dar mais testosterona pra vara. Enfim, quem entender, entendeu. Eu não vou repetir essa droga aqui, que é uma piada muito de filha da mãe, que me pegou igual no primeiro filme, aquelas piadas, eu não esperava. Enfim, nisso o Frank conversa, ele vai embora, e a gente descobre que esse cara, assim como do primeiro filme, tem um dispositivo, tem um plano que faz as pessoas ficarem loucas. Lá no primeiro filme era de controlar as pessoas, aqui é de deixá-las mais violentas e selvagens. E o plano dele é fazer isso com o mundo inteiro
se trancar num bunker, esperar alguns anos, porque ele tem muita coisa no bunker, e depois com a população que tava lá, eles saírem e verem ali uma terra assim, com paz, com tudo. E uma coisa que eu acho que ele não sabe é que esse Gaspard ia pegar ele. Mas enfim, isso aqui no filme, uma hora vai acontecer e você já sabe que ele vai ficar imune. Enfim, agora a gente viu o Frank, que tá ali interrogando um cara lá na delegacia. E nisso, esse cara é uma das pessoas que tava lá no banco. E agora, numa cena nada a ver, a gente vê uma câmera que fica no policial. E pra provar que esse cara tava ali na mesma hora no banco, a gente viu umas gravações ali do Frank antes, já que eles são meio burros e não conseguem avançar a câmera. Onde a gente viu algumas cenas engraçadas do Frank fazendo muitas coisas erradas, que eu não posso meio que dizer, mas enfim, fazendo piadas aí. Então nisso eles acabam descobrindo, depois de interrogando esse cara, que esse assalto no banco é também relacionado junto com aquele assassinato que teve anteriormente. Então o Frank, ele decide ir ali em um local onde aquele cara que ele tinha interrogado falou que tinha umas gravações sobre esse assassinato e quem que fez. E lá ele encontrou engravatado. E também aquela moça que conversa com ele e ele fala que vai tentar recuperar umas fotos ali do irmão dela. E ela fica distraindo ali o engravatado cantando jazz, só que ela não canta normal, ela fica só gritando mesmo, parecendo uma formiga. E essa piada até que é boa, só que ele fica repetindo. Aí repete outra, aí repete umas 5 vezes e não tem graça. E o Frank vai ali, vê as câmeras, então os bandidos aparecem ali, e ele vai socando eles por fileira. Uma cena engraçada, que é o que esse filme tem pra caramba. E ele acaba achando isso e vai falar com a sua chefe dentro do quarto dela. E o marido dela tá ali junto com ela dormindo. E ela fala, igual no original, que tem que tirar uns dias de férias. Então ele tira e vai ali com a Beth, que é a sua namorada. Eles começam ali, igual no primeiro filme, lá antigo, a gente vê o Frank e aquela mulher conversando, tendo momentos familiares, tá? Familiares não, né? Momentos juntos. Só que aqui nesse filme tem uma piada que para alguns não pode ser engraçada, mas para mim pegou demais, que é o fato de que essa piada envolve um boneco de neve. Enfim, eu vou contar aqui pra vocês. Vou contar a cena, que é assim o seguinte: a Beth e o Frank estão ali lendo um livro, só que o que acaba acontecendo é que nesse livro, quando eles abrem, isso é um negócio mágico. E eles tinham feito boneco de neve antes. Aí essa mágica vai toda pra um boneco de neve. E o que acontece com esse boneco de neve? Ele acaba ganhando vida, eles acabam ficando juntos. Só que então o boneco de neve vê que eles estão passando mais tempo juntos do que com ele. Então o boneco de neve, num tipo Fortnite, já que Fortnite tem boneco de neve, um monte de boneco que lança tiro, pega a arma e vai atrás da Beth, não do Frank. Só que então a Beth aparece, pega outra arma e mata o boneco de neve, que faz uma carinha triste e morre. E eu esqueci de falar, mas tinha uma cena em que o cara estava observando eles com binóculos e também tem outra piada errada que é engraçada. E agora a gente vê o Frank indo ali num prédio pra falar com um repórter ali, só que ele vê esse repórter morto. E agora a coisa mais boba desse filme, uma das melhores piadas também, é que tem um papel escrito: pega essa faca e fale o seu nome e fala que fez isso. E o Frank faz isso, pega um gravador e fala: meu nome é Frank e eu que fiz isso. E deixa o gravador ali pra polícia pegar e prender ele. E quando ele vê o corpo do cara, ele acaba pegando, né, pra tentar tirar tudo ali e deixar a cena do crime limpa. Só que tem um ventilador de teto e a cabeça do cara acaba virando um carne moída. Aparecem os policiais e então o Frank vai pra um carro tecnológico que ele pegou. Só que o engravatado hackeia o carro e vai fazer com que ele afunde e o Frank morra. Só que o Frank consegue sair depois de uma piada repetitiva envolvendo o para-brisa do carro. Ele consegue sair dali e ele está sendo procurado, onde ele quebra todos os telefones que tem, vai falar com a Beth que quer vingança pro irmão. Ele briga também porque ela pegou o negócio dele, que estão rastreando ele, e eles brigam. O Frank sai dali e agora ele se junta ali junto com um amigo seu e sequestra esse cara que fez toda essa emboscada pra ele. Ele acaba confessando umas coisas.
onde ele meio que fica no interrogatório, que parece um hospital. O Frank fala, eu já sei de tudo isso, já sei, o mundo todo já sabe. Só que quando na verdade não, o Frank só tava mentindo pro cara confessar. A gente descobre que aquele hospital era falso e que o lugar onde o hospital tava era falso. Isso também foi uma emboscada pro Frank, sendo que não foi uma emboscada para as pessoas que fizeram emboscada pro Frank. Isso aqui é uma coisa difícil de explicar, é chata e repetitiva. Então o Frank, depois de conseguir tudo ali, ele vai junto com o seu amigo pra uma final de esporte, onde o Engravatado vai soltar esse dispositivo aí, igual lá no primeiro filme, onde o Engravatado, num jogo de esporte, ia soltando o dispositivo. Só que a diferença é que aqui essa cena não é tão longa, onde ele vai ali pra uma luta de WWE, onde tem uma piada do nosso queridíssimo amigo do Frank, que tá disfarçado ali no vendedor de madeira, ele dá cerveja pra criança, o que não é errado. E, enfim, o Frank, então, ele tem que desarmar umas... Como eu posso explicar? Umas duas bolas, mas não é o que você está pensando. Duas bolas que parecem aqueles negócios que ficam em discoteca, onde ele acaba tirando aquele dispositivo, só que o Engravatado pega, aciona, e todo vira uma loucura, todo mundo começa a brigar, até que ele pediu um sinal do pai dele, de uma coruja, e aparece uma coruja, ajuda a cagar ali na cara do Engravatado. Engravatado meio que se desmaia, a Betty aparece e tudo fica bem com ele, apertando o dispositivo pra todo mundo se abraçar igual no final do primeiro filme. E acaba o filme. Bom, agora a minha crítica pra Corra que a Polícia Vem de 2025, pra mim isso aqui é um filme ruim. Pra mim o que ele tem de bom são as piadas, que pra mim as piadas boas estão bem melhores que as do primeiro filme. Só que a história é praticamente um Ctrl-C ou Ctrl-V do primeiro filme, só que piorado. Os personagens, incluindo o Frank, são bem detestáveis, bem qualquer coisa, bem recicláveis. É tipo a mesma coisa do primeiro filme. O excesso de piadas repetitivas e ruins aqui também não é pouco. A direção também é qualquer coisa. Eu acho que eu já falei que a história também é bem qualquer merda. E rapaziada, acho que não vale comprar ingresso para ver esse filme no cinema. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Fui!